Aqui é Alex do canal Arquitetura Abandonada. Hoje estamos na cidade de Ijuí, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e vamos mostrar a magnífica arquitetura da fachada da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa, que já aparece no vídeo. Tem um amplo espaço natural, pátio na frente, que realmente impressiona. Uma escola que é centenária, tem mais de 100 anos. Começou em seu início como uma escola isolada, como a maioria das escolas da Primeira República. Começou a partir da implantação da colônia de Ijuí, quando os imigrantes que ali se estabeleceram criaram a primeira escola, ou contrataram um professor, Roberto Weber, um imigrante alemão, que começou a dar aula para os filhos dos imigrantes. A partir daí se originou o embrião da escola, que mais tarde viria a se tornar um grupo escolar a partir do ano de 1916, a partir da década de 20 um colégio elementar, mais tarde se tornando a escola que hoje é a escola mais antiga do município de Ijuí. A construção desse prédio, marcado pelo ecletismo, pela grande riqueza de detalhes, aqui aparecem as janelas, os beirais, os elementos de adornos nas paredes, muito bonito. A construção do prédio se deu a partir do ano de 1930, tendo sido inaugurado em 20 de setembro de 1933, a época do governo do então governador Flores da Cunha. Nesta época, nessa década de 30, década de 40, foram construídos diversas escolas nesse mesmo estilo pelo estado do Rio Grande do Sul. Caçapava do Sul, o Colégio Norte Ribeiro, Santa Maria, a Escola Olavo Bilac, Alegrete e tantas outras cidades do Rio Grande do Sul receberam estes tipos de construções para abrigarem as escolas, as antigas escolas. Ou melhor, para reunirem em um local próprio, em sede própria, administrada pelo governo do estado, as antigas escolas que eram isoladas e que funcionavam na sua grande maioria em estabelecimentos alugados ou cedidos pelas comunidades locais. Na época se estava em construção a política pedagógica educacional do estado. Essa escola tem muitas histórias interessantes. Ali já aparece o busto de Rui Barbosa, cujo nome a escola adotou a partir da década de 1940, homenageando esse grande estadista e orador político, dentre outras atividades da história do Brasil, em sua homenagem. A história conta que no centenário da escola, essa é uma história bastante curiosa, que no centenário, na comemoração do centenário da escola, nós não sabemos se esse busto foi criado para o centenário ou se ele já existia aqui, mas a história conta que debaixo do busto, na lateral dele, foi enterrada uma cápsula do tempo, e nesta cápsula consta o nome
dos professores e dos alunos que participaram da comemoração do centenário da Escola Rui Barbosa. É uma história bastante curiosa e um dia talvez ela será aberta e os nomes daqueles que atuaram na comemoração e na construção da escola no seu centenário serão revelados ou serão relembrados, porque revelados eles já são, né? A história já consta, já guarda quem eram as pessoas que estavam nesta época. Será um legado para a eternidade. Aqui aparece o portal da escola. A escola está trabalhando com restrições, nós não podemos entrar nela em função das questões da Covid-19, né? Nós estamos apenas no pátio externo filmando as fachadas da escola. Outras curiosidades sobre a escola também é que no início das primeiras décadas do século, 1919, não temos certeza, mas a princípio foi isso, 1919, a escola serviu também como um hospital para abrigar as pessoas que eram vitimadas pela grande epidemia da gripe espanhola. Nós que vivemos hoje esta terrível epidemia da Covid-19, a escola é um marco histórico mostrando que as epidemias sempre existiram e que algumas delas sempre fugiram do controle, como foi o caso da gripe espanhola no ano de 1919 ou nas primeiras décadas do século XX. Também a escola foi, a partir da década de 20, final da década de 20 ou meio da década de 20, não temos certeza, também serviu como hospital que abrigou os feridos revolucionários quando pela região passou a coluna Prestes, num importante movimento de legalidade que cruzou o país nas primeiras décadas do século. São histórias que a tradição oral nos conta, que são guardadas pela magnífica estrutura da escola Rui Barbosa. Ali aparecem algumas crianças, alunos da escola, em atividades de educação física com seu professor. Nós estamos filmando agora da rua, mostrando esta imponente fachada. Uma escola de fato muito linda, que representa uma estrutura que era bastante comum nos projetos arquitetônicos da época. Uma característica importante é que alguns projetos arquitetônicos dessas escolas eram iguais, eram idênticos e foram construídas em cidades distintas, uma vez que os projetos arquitetônicos eram executados, planejados nas secretarias de obras e de educação do governo do estado do Rio Grande do Sul e delegados a empresas de terceiros que executavam a sua construção. A escola Rui Barbosa, especificamente, foi executada por uma empresa de Novo Hamburgo, que também executou no mesmo período a construção do atual prédio da Prefeitura Municipal da cidade de Ijuí. Representam uma visão de mundo daqueles que iniciaram a República nas suas primeiras décadas, quando entendiam que a educação era a base das sociedades e que ela deveria representar a grandeza e a magnitude dos povos, sendo ela vista como o futuro do país. As arquiteturas eram feitas para impressionar, para dignificar a alma dos que nela se aventuravam nas artes do conhecimento. Claro que há toda a questão da história
da escola propedêutica e da escola para os trabalhadores, que não será abordada neste capítulo. Este é o canal Arquitetura Abandonada. Aqui é visto e é finito.